Um foi desprezado por todos os adultos ao seu redor e estava sozinho desde que se lembrava. O outro teve seu clã massacrado em uma única noite, sendo deixado só, seu coração cheio de rancor e tristeza. Essas duas crianças terão uma segunda chance para superar suas dificuldades e recomeçar suas vidas ao perceberem que, mesmo tendo personalidades opostas, possuem mais coisas em comum do que imaginavam, porque conhecem a dor de não ter uma mãe para lhes dar carinho nem um pai para ajudar com o treinamento, porque apenas Naruto e Sasuke eram capazes de compreender o sofrimento um do outro e amenizar o mesmo. E quem sabe um dia curar seus corações feridos. Meninos e meninas, lhes apresento Segunda Chance. Olá, meu nome é Caroline e, como prometido no último vídeo, hoje eu trago para vocês uma fanfic ambientada no universo Naruto. É claro que vocês não precisam necessariamente terem acompanhado o original para ler essa fanfic e não se sentir completamente perdido, porque a autora dá muitos detalhes e criou toda uma linha temporal própria. Então você não vai sentir falta de alguma coisa ou lamentar por não entender outras. Segunda Chance é da escritora Teffi Chan. Conta com 30 capítulos postados e está terminada. Também vem com a tag de amizade e drama e pode ser encontrada no Nia Fanfiction, com a classificação livre. Se passa no universo Naruto e é todo narrado em terceira pessoa. Então, todo o enredo da fanfic gira em torno do fato do Naruto e do Sasuke terem se conhecido e desenvolvido uma amizade lá atrás quando eles tinham 8 anos. Sabe um dos milhares de flashbacks que tem durante o Naruto, onde ele tá passando na rua e aí ele vê o Sasuke na beira do lago, todo deprimidinho e solitário. Ele até pensa em se aproximar, mas ele prefere ignorar porque o Sasuke é meio que o, sei lá, cuzão desde cedo. Então ele meio que ignora, segue a vida e aí ele só volta a encontrar com o Sasuke e desenvolver uma amizade, ou pelo menos a convivência, apesar dos dois fazerem parte da mesma academia, depois que ele se forma e começam a ter o mesmo time, que é o Sasuke, a Sakura e o Naruto. Nessa linha temporal dessa fanfic, tudo se modifica porque o Naruto começa a ser amigo do Sasuke muito cedo, nessa época quando eles ainda têm 8 anos. Então, de certa forma, isso acaba modificando algumas escolhas dos personagens e deixando bem óbvia outras escolhas. Por exemplo, eles se conhecem quando eles têm 8 anos e eles começam a ter essa convivência. Então, a fanfic é basicamente o dia a dia dos dois e eles descobrindo as coisas que uma criança aprende porque os pais ensinam. E essa forma, como a amizade deles é mais proteção, companheirismo e o afeto vai acontecendo aos poucos. Vocês não fazem ideia do quanto eu peço todos os dias que Deus extermine todas essas pessoas que têm moto e tira o cano pra ficar fazendo barulhos altos e ficar fazendo esse tipo de coisa. Mas enfim, até que Deus ouça as minhas preces, a gente vai ter que lidar com isso. Voltando. Então, Segunda Chance fala principalmente sobre amizade e como a ligação dos dois vai desabrochando pouco a pouco e como eles vão conseguindo se adaptar à diferença de personalidade que os dois têm e às situações que vão surgindo. Porque uma coisa que a gente não leva muito em consideração quando a gente assiste Naruto é que a história dele é bem anterior àquele episódio onde ele entra pra academia, que ele rouba o pergaminho e que ele já tem 12 anos, sabe? Ele literalmente foi abandonado para se virar sozinho dentro de um apartamento e uma mesada desde muito cedo. Então você vê situações, tipo, absurdas, porque são duas crianças de 8 anos que têm que aprender a cozinhar, a lavar, a arrumar, a comprar comida, sabe? Até mesmo uma simples gripe deixa mais gritante ainda o quão é irresponsável os outros adultos à volta deles, sabe? Mas você vai acompanhando esse capítulo a capítulo e quando vai chegando no fim, vai batendo aquela apreensão.
porque, sinceramente, eu confesso que quando eu comecei a ler Segunda Chance, eu tava esperando mais uma fanfic clichê de Naruto. Principalmente quando se trata do Sasuke e do Naruto. Então eu já tava esperando, tipo, um yaoi. Não com hot, porque é classificação livre, mas eu já tava esperando um romance e tal. Mas quando eu me deparei com uma fanfic que é basicamente narrada por duas crianças e que o ponto principal é a amizade dessas duas crianças, eu achei, tipo, inovador. E a forma como é abordada é simplesmente incrível. Muito provavelmente esse vai ser o menor vídeo desse canal. E não pela fanfic ser uma coisa superficial, ou pequena, ou não tenha muita coisa pra explicar. Porque vai por mim, ela tem. É só que é uma fanfic muito simples, sabe? É uma coisa pra você ler no final da tarde, pra se divertir e não pensar muito. E apesar das frustrações que eu tive dentro da fanfic, não foi necessariamente com a fanfic, ou com a escrita, ou com os personagens. Foi mais pela situação. Porque essa fanfic me deixou, tipo assim, foi meio que um tapa na minha cara. Porque me fez parar pra pensar no original, sabe? Então ela deixou um gosto meio agridoce na minha boca. Porque por mais que eu tivesse, tipo assim, adorado e amado a dinâmica do Naruto com o Sasuke, a forma como todas as cenas são construídas, desde as cenas mais emotivas que me fez, tipo, meio que lacrimejar, até as cenas mais engraçadas, que são situações, tipo, de descobrimento mais dos dois. E são engraçadas tipo, de ser engraçado e ser completamente passível que o Naruto fizesse aquilo, ou o Sasuke fizesse aquilo, ou crianças fizessem aquilo, e ao ponto de ter, tipo, engraçado de vergonha alheia, e ter cenas que deixam seu coração aquecido, sabe? Porque teve várias vezes que eu simplesmente senti vontade de pegar o Sasuke e o Naruto e abraçar, sabe? Proteger do mundo. Porque, mano, é muito foda. Mas o tapa na cara em relação à parte amarga é que, se você for pesquisar sobre o Naruto, vai ver que no original o Hokage basicamente deixou ele, tipo, sozinho. Ele era um órfão e ele teve que se virar sozinho. Ele não teve nenhum adulto responsável. E é sozinho mesmo, sabe? Então ele teve que aprender a cozinhar. E esse é um fato, tipo, o Naruto gosta tanto de lamen, não é porque é a comida preferida dele, é porque é a única coisa que ele sabe fazer. Porque lamen instantâneo é tipo miojo. Tu só bota água quente e tá feito. Então, foi tudo que ele aprendeu a fazer. E isso é meio triste, sabe? E aí você começa a pensar nas situações que a fanfic coloca pra você, tipo, e quando o Naruto tava doente, quem tomava conta dele? O que acontecia? E pra aprender a cozinhar, e quando ele precisava de roupas novas, e isso, e aquilo. Tipo, e aí você consegue pensar que é desolador, porque não tinha ninguém, sabe? Tipo, no original, não tem ninguém. Nessa fanfic ainda dá uma coisa boa, porque um tem o outro. Tá bom que são duas crianças e erros vão acontecer, mas pelo menos eles têm um ao outro. No original, não. E, cara, Segunda Chance me fez gostar do Sasuke. Porque, não sei se eu já disse isso aqui, mas Naruto é o meu fandom preferido real. E eu tenho os meus amores e meus dissabores. E um dos maiores dissabores que eu tenho é Sasuke Uchiha, sabe? Porque eu sou muito da filosofia, assim, que o Uchiha é bom, é o Uchiha morto. E eu não gosto do Sasuke porque ele é um cuzão. Só que conforme eu fui lendo essa fanfic, cara, o amor cresceu e a personalidade dele também foi meio que mudando. Porque você percebe que esse Sasuke, ele foi mudando e evoluindo porque ele tinha alguém, ele tinha um Naruto ali, sabe? Então a personalidade dos dois foi meio que ficou ali pareada e foi uma coisa que deu certo porque ele não estava completamente sozinho. O Sasuke original, ele não teve absolutamente ninguém. Então ele teve, um dia ele tinha uma família, ele tinha quem tomasse conta dele, ele tinha um pica de um clã, e no outro ele não tinha mais ninguém. Então ele teve que aprender, tipo, ele teve que lidar com a dor da perda, e ele ao mesmo tempo teve que aprender a fazer coisas que, tipo, fazer curativo, fazer comida, tipo, coisas que uma criança não deveria aprender sozinha nem fudendo, sabe? E ele teve. Então esse jeito frio, distante, prepotente e essa vingança toda que ele tem, esse sede de vingança, eu compreendi muito mais lendo Segunda Chance do que assistindo, sei lá,
Naruto clássico, mas Shippuden. Boruto eu não assisti muito, confesso, mas eu entendi muito mais lendo essa fanfic do que a original, porque minha cabeça fazia esse link a todo momento. Porque ao mesmo tempo que os garotos acabaram de descobrir uma coisa que fantástica e incrível, minha cabeça linkava tipo, mano, no original não foi assim. Ele teve que fazer isso sozinho, ele teve que aprender isso sozinho. E são coisas que vão, tipo, até o mínimo do mínimo, sabe? Tipo, eu sei que se eu precisar de um corte de cabelo, eu vou pegar uma nota e vou ali na barbearia fazer. Só que uma criança de 8 anos, ela não sabe necessariamente disso, porque ou ela tem os pais pra fazer, ou ela tem um adulto que vai levar ela pra fazer, sabe? Tipo, ela não linka essas coisas. E na fanfic é bom porque é escrita, tipo, a autora consegue passar tudo isso de uma forma super inocente, sabe? É claro que às vezes tem uns diálogos que eu acho que são muito adultos pra duas crianças. Mas talvez também seja pelo fato de eu não conviver com outras crianças, então eu coloco todas elas na mesma caixinha, sabe? Tipo, não importa se você tem 4 anos ou 11, pra mim é tudo a mesma coisa, a mesma mentalidade. Mas enfim, apesar de eu achar às vezes uns diálogos um pouco adulto, no geral a autora consegue transmitir bem essa inocência dos dois nas coisas. Enfim, essa é a minha indicação do dia. Muito obrigada por assistir até aqui. Dê uma chance pra segunda chance. Porque, tipo assim, deu uma chance pra segunda chance. Enfim. É muito boa. Tem uma escrita maravilhosa. As situações são muito boas. E aí você acompanhando essa evolução dos personagens também. Porque, como eu disse, cria uma linha temporal diferente do original. E ela já tá terminada. Então você não vai ficar ali esperando as atualizações. E espero ter convencido vocês. Se não, né, vai lá no Instagram e na nossa página do Facebook, que a Ashley acabou de postar, ou vai postar até amanhã, a resenha dela sobre, e talvez ela convença vocês, coisa que eu não consegui. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Assine o sininho para receber todas as nossas notificações. Por favor, se não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigada e até a próxima.